preciso for horário nosso iniciar horas, não sei uma noção agora. Foi a primeira 40. Amém? Vê a aula então, né? Então, e aí a gente precisa entender um pouco. Essa pragmática, né, existe até uma filosofia, uma ideia, né, daquele pragmatismo que visa, né, o sucesso a todo custo. Não importa como, o que importa é que está dando certo, que está funcionando, que está tendo sucesso. Não importa como. E lógico, as coisas de Deus também não importa o como, o quando, o que, o com quem. Esse questionário tem que ser colocado. Eu acho que nós estamos muito rápido, porque eu transicionei aqui, eu acho que eles deixam tudo comigo. Vamos fazer uma oração? Só para mudar de esfera, senão, você entendeu? Eu deixei um assunto e vou entrar em outro. Tem umas conexões com ele, mas lembra que nós paramos aqui, tá? Os dons do Espírito e aqui, né, o corpo local. E é dos dons, o extra local que é da palavra. Só para a gente se posicionar, não perder, né? Temos dois grupos dois corpos de serviço. Um é o corpo dos dons, que é a igreja local, dons do Espírito, e o outro é o corpo do ministério da palavra, formado por 5 apenas. 5 dons relacionados aos dons de Cristo, que é os dons da palavra. Né? É como se fosse Jesus operando dentro da igreja através das áreas específicas. Né? É o clínico geral. Né? Aí tem os especialistas, né? O apóstolo é especialista, o profeta, Então eles são especializados, são especialistas naquela área de edificação da igreja. Então isso aí. Então um atende a local e o outro a extra-local. O extra-local pode ser regional e mundial. O profeta, não existe profeta doméstico, é só o âmbito dele, da igreja, da localidade. Existe profeta regional ou profeta mundial. Jeremias é um profeta de que esfera de ação que ele é? As nações. Ele é a nível mundial. As nações. A Bíblia fala no Novo Testamento de um profeta chamado Agabo. Quem já ouviu falar sobre ele? Já vou chamar. Quem já ouviu? O Agabo. Em Atos. Aí eles falam, não existe, para quem não fala, você tem o Agabo operando na igreja. E ele discerniu o quê? Ele falou isso que eu falei aqui, dá a entender, né, que haverá uma fome. E a fome aconteceu. E aí entra o ministério de Paulo em parceria com o profeta. Você vê um apóstolo e um profeta trabalhando juntos. Realmente, Paulo trabalhou com Barnabé, certo? Era parceiro de Barnabé, os dois eram apóstolos. E não fala das especializações de Barnabé como profeta, não. Ele fala de Barnabé mais na área pastoral, nosso, né? Segunda chance, aquela coisa toda. E Paulo era mais militarizado, mais firme, mais enérgico, um pouco diferente. Aí você vê, os dois se separam por causa disso, por causa do temperamento, por causa do gênero, por causa da formação, e logicamente assim, o estudado estava Deus. Deus estava na história. E aí o que acontece? Separam, aí começa, os dois têm que continuar a viagem. Sempre é dois. Barnabé então pega o João Marcos, que ele tinha dá a oportunidade para ele, e segue com ele. E Paulo, Silas, e Silas era um profeta. Então, a gente vê essas parcerias desses dois ministérios caminhando, para um direcionando o outro. Aí Ágabo falou da seca que Paulo levantou, depois uma coleta, né, uma ajuda. Ele entrou na área da diaconia, né, extra local, né, para ajudar irmãos de outra área, de outra região, que está precisando, porque o profeta revelou. Dá para você ver uma coisa para vocês. Só para obrigado, tá? Dá para saber aí o histórico. Então, há tanta desastre da natureza. Isso a igreja tem domínio sobre a natureza. A igreja, Jesus teve, nós temos. E outra coisa, não podemos só esperar que o mal
vem, nós podemos interceptá-lo antes de ele chegar até nós com as profecias do Senhor. Por isso que a igreja, como uma igreja poderosa, vivendo essa área, Deus deu uma visão e tal, vai acontecer, não é que vai acontecer, está para acontecer. Se não houver uma interceptação, todo mundo ia morrer naquele barco lá, quando ela estava atravessando o mar da Galileia. Jesus ia morrer dormindo, né? Ia morrer também, todos iam morrer. Acordaram Jesus, e Jesus disse: cadê a fé de vocês? Vão parar esse vento e essas ondas. Só ele teve a ousadia de mandar o vento cessar. Então, essas interceptações, tanto ali, essas catástrofes naturais, né? Isso Deus pode revelar antes. Isso revela, irmãos. Nós estamos cheios de profetas da igreja que não está entendendo. Deus mostra o sonho, revela acidentes, revela bandido roubando, fulano de tal, revela ataque de droga, revela ações da polícia, ações do governo. Todo esse mundo que está ao nosso redor, a igreja tem influência sobre ele, ela precisa saber o que está acontecendo antes. Deus não fala nada sem antes revelar os seus segredos, os seus profetas. Então, vamos ficar hoje com isso aqui bem forte. Nós somos mais do que estamos sendo. Nós podemos mais do que estamos podendo. Então, se nós abrirmos o coração para o conhecimento de Deus correto, para as experiências com o poder sobrenatural dele, nós podemos avançar muito mais. Dentro do âmbito natural, mas com o controle das nossas mãos. Lá na Coreia, visitando uma igreja chamada Igreja de Lata, lá na Coreia do Sul. Saímos dos centros urbanos, saímos de uma igreja. Hoje inclusive eu vi um vídeo nela, mas nós passamos por ela quando estava sendo construída, 2013, 2014, a gente foi lá. Uma igreja com 8 andares, 14 andares e subterrâneo 8. 14 aéreos, né? 5 edificados e 8 dentro do chão. Essa igreja de 150 mil membros lá na Coreia do Sul. Passamos as igrejas, todas as igrejas, 10 mil, 20 mil, igreja de 5 mil que estão hospedadas, igreja pequena para eles. A Yong-Shu, ainda tive a oportunidade de ouvi-lo pela uma das últimas pregações de Yong-Shu. Morreu recente. Uma igreja de 810 mil membros, congregando em uma só igreja. Olha que coisa fantástica. Os 8 maiores cidades maiores são igrejas, mais ou menos. Então, veja, aí a gente vê, né, como Deus opera. Aí voltando lá na Lata, aí fomos para o rural, aí achamos uma igreja, chamada Igreja da Lata, Igreja de Lata, porque o pastor pegou um hangar de avião, aqueles depósitos, aquelas garagens de avião, vamos dizer, né? E transformou aquilo na estrutura dele. Eu falei das urbanas, que a dele é totalmente diferente. O investimento todo de igreja tinha uns 5 mil membros, 8 mil membros. Ela investia tudo em missões. Estava sustentando 400 famílias quando eu fui lá, de missionário pelo mundo afora. 400. Estava ganhando as maiores denominações que existem no Brasil de envio missionário. Uma igreja lá no interior da Coreia. Aí ele falou assim: quem é o prefeito da sua cidade? Vocês ficam na dependência dele? Vocês, a igreja, que governa a cidade. Ele falou desse jeito. Eu já li isso. Aí estava acontecendo lá, abriu lá para gente, aqui ó, essa sala de oração. Não sei quantos anos estava ali o relógio funcionando. Anos. Entra um, ora, sai outro, ora, fica 24 horas. Orando, sem cessar. Então é uma igreja, e isso, o detalhe é esse. Não é isso que o pano de fundo de Jesus disse lá? Essa igreja não é uma assembleia, um presbicípio das antigas metrópoles da Grécia? Não era assim? O termo igreja, né? O termo
termo igreja vem dessa expressão. É uma preposição e um substantivo. O é que aqui, ó, de dentro para fora, né? De dentro para fora. E o Clésia quer dizer chamados. Então eles reuniam, o arauto passava, o arauto, o cara que saía falando, ia ter a reunião num lugar lá marcado. Aí convidava o povo da cidade da Grécia, Atenas, exemplo, porque é uma cidade menor. E eles então eram convidados para ir para esse local de reunião, onde encontro marcado, e ali reunia esse que foi chamado dentro da sua casa, os cidadãos, para fora, para o ambiente de onde ia acontecer a reunião, da Assembleia. É por isso que o nome Eclésia vem dessa ideia de Assembleia, dos que são chamados de dentro para fora. Jesus declarou: minha igreja, essa Assembleia, eu vou dar para ela o quê? As chaves do reino dos céus, que ligar na terra, está ligado no céu, e desligar, está desligado. O que é isso? Então, se aquela Assembleia lá mandava uma cidade, eles tinham autoridade delegada, que é a Assembleia, uma Assembleia deliberativa, como um governo é para executar tudo que for necessário. Aquela Assembleia dos cidadãos, aquele pilar era democrático mesmo, não tinha, eles eram o governo da cidade. O Senhor está dizendo isso. Quer dizer isso, a igreja tem esse poder, essa autoridade. Se nós unirmos corretamente, numa unção divina, sob o governo de Deus, baseado nos dons do Senhor, nós temos condição de dar norte, dar direção, dar controle, interromper essas ações do diabo, da natureza, e tudo que tiver aí de errado. Pode não pode tudo. Lógico que existe o direito de escolha, cara, o sistema está aí também natural, mas nós podemos ter domínio, sim. Logicamente com respeito à consciência de cada um, porque cada um ser livre, mas temos essa autoridade em Jesus. Precisamos fazer isso acontecer. Amém? Então, a conclusão é esta e tal. Não prevalecerá. Mas a igreja que é dele, a igreja que ele edifica, e a igreja que ele dá as chaves. Primeiro, a igreja que é dele, tem que ser dele. Não pode ser do homem, não pode ser da denominação. Ele tem que ter liberdade total para ser o Senhor da igreja. A igreja tem que ser edificada por ele, através das suas estruturas de edificação, guiado pelo Espírito Santo, toda essa coisa toda. Ele é que vai dar então esse poder à sua igreja, para que ela possa fazer esse trabalho. Então falta em nós a oportunidade, falta em nós conhecimento, a nossa tudo isso estou falando aqui. Porém, saber que falta alguma coisa, mas nós podemos mudar essa história. Amém? Nós podemos ser essa igreja. Glória a Deus? Podemos, nós podemos entrar no sobrenatural, começando individualmente por nós. Chama ele lá para você. Fica acusando, não, para com isso. Ele tem uma ideia de estar apontando dedo do outro, torcer do outro assado. Não, assuma com você a responsabilidade. Chama para você o compromisso de fazer transformação. Seja você um agente transformador do seu mundo. Todos nós temos o nosso mundo, o seu mundo, o meu mundo, do Gilberto. Então eu tenho que ser, porque está entregue nas minhas mãos a competência que só eu tenho que fazer. Outro nenhum vai fazer. Aí você pensa assim, mas é dele. Poderia ser dele, mas se Deus está entregando para mim, é para que eu faça. Depois eu posso até devolver para ele de novo para que ele continue. Mas na hora talvez eu não tenha condição. Então o rapaz lá, morrendo, falou para nós ontem, esse neto desse dono da cidade, disse: olha, eu preciso do dinheiro pagar o traficante, senão ele vai me matar, me ajude. Ele falou assim para mim: quero duas coisas, com o meu irmão e com você, pastor. Com o senhor pode me levar para a clínica, com o meu irmão eu preciso de R$1.200 que eu tenho que pagar o traficante. Você vai matar. E eu falei assim: que situação está essa? Tem 3 ou 4 meses que eu já dei para ele, já pagamos aqui R$2.000 de traficante. E o cartão dele para receber lá na firma está na mão do traficante. Uma pessoa dessa totalmente dominada, descontrolada, descontrolada. Então a gente precisa de uma capacidade mínima para poder agir nesses casos. Por isso temos que ter essa condição. Agora, se quiser deixar para lá, não fazer nada. Mas nós podemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá.
igreja tem essa capacidade. Glória a Deus. Então vamos. Deixa eu ver quantas horas, Francisco. Falta aqui. 20. Glória a Deus. Então terminou isso aqui, vamos passar para a igreja. Então eu disse que a pragmática da igreja, né? A pragmática eclesiástica, essa matéria, é uma matéria muito importante, porque ela fala da prática, não é eclesiologia, certo? Eclesiologia vai ensinar para nós os fundamentos, os princípios, a estrutura, o governo da igreja e uma série de doutrinas fundamentais da igreja. Eclesiologia. A pragmática eclesiástica, ela trata da dinâmica, da prática da palavra. Pragmático quer dizer prático, realismo, a verdade que a igreja está vivendo no seu cotidiano. A igreja em suas atividades, no seu dia a dia. Como está sendo essa igreja? Como ela está trabalhando? Como está sendo as suas reuniões? Como está sendo o seu culto? Como está acontecendo as suas músicas? Como a igreja está envolvida nas suas frentes, nos seus trabalhos? Então, é isso que fala, da prática da igreja. Como a igreja está agindo, está se desenvolvendo, está avançando. E isso é algo assim importante de saber, né? Como já estamos falando aqui dessa igreja que está numa reforma, é muito importante, né, nós discernirmos essa igreja. E o primeiro tópico, o primeiro assunto, né, que nós vamos já começar a abordar é com respeito às nossas reuniões. Então, já que fala de realidade, a gente tem que sempre fazer um paralelo entre o que a Bíblia diz, fazer como nós estamos em relação ao que a Bíblia ensina e o que temos aí, outras igrejas estão trabalhando. Olha aqui, irmãos, a gente muitas vezes é uma pessoa, tem um crítico que não tem amor, uma crítica sem amor, é a chamada crítica da destruição, né? Crítica da inveja, crítica do ciúme, essa falsa crítica, né? E a crítica verdadeira, que você levanta para ser uma voz, para trazer uma argumentação, para trazer uma ideia, para pontuar alguma coisa na estrutura. A estrutura não é uma benção, mas tem aqui, né? Por exemplo, a Aginha aqui maravilhosa. Pastor Pedro, um gestor maravilhoso, Deus está abençoando. E glória a Deus. Mas pode ter alguma coisa que você pode pontuar e você ser uma voz na sua igreja, do mesmo jeito, na minha igreja, com todo respeito. Não precisa ser respeitoso, não precisa, né, ser esse crítico do mal, né, invejoso, que não quer ver outros ser bem sucedido, mas você pode dar a sua ideia, chamar alguém para conversar, uma coisa que você está vendo também. Então, com respeito às reuniões das nossas igrejas, chamadas de reuniões espirituais, eu quero falar, pensar com os irmãos sobre isso. Como está sendo as suas reuniões? Vamos chamar aqui uma ideia. Alguém, aí vamos trazer aqui, né, algumas informações sobre isso. Quais os tipos? Vou chamar o irmão, você, irmão, se congrega onde? No trevo? Então vamos lá. Como são as reuniões na igreja assim? Dias. Vamos começar com vocês. Quinta? Domingo de manhã e domingo à noite. Ótimo. Então, essas reuniões, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, quais são os tipos de reuniões? O que se faz assim na quinta-feira? Quinta-feira, campanha de libertação. Campanha de libertação. O foco está em cura, oração. Esse é o momento. E de manhã? Só de musical. E à noite, culto. Então, esse é um modelo. Aqui na Laxinha funciona como modelo. Terça já é intercessão. Isso. Quinta é geralmente uma campanha, ou algum tempo específico, mais ou menos de manhã escola dominical,
Então é uma intercessão mais a nível profético, né? A nível mais também espiritual, né? Em busca de algo, de vitória e tal, né? Valeu, Ana, pastor. Vai estar indo lá. E o que tem nas reuniões? Como é que está sendo procurado? Oração também, intercessão. E à noite o culto. Então, bom, vamos vamos pegar o culto, né? Faz parte também da nossa temática. O culto. Né? Uma das coisas, por exemplo, eu não sei como acontece, né, nas experiências dos irmãos, mas geralmente tem sido assim. Temos um coordenador geral, uma coordenação geral. Segue-se aos ministros da adoração, do louvor, né, que nós chamamos, pelo menos uma linha assim. E algumas têm participações ou oportunidades, né? E depois a palavra ofertório, palavra encerramento. Pelo menos a nossa linha lá segue esse roteiro. Um coordenador geral passa-se para o ministro do louvor da adoração, depois o ofertório, que a gente tem uma pessoa específica também para esse momento do ofertório, né? E segue-se participações, talvez uma, no máximo, não é de oportunidades, a esmo, não, vem cá não, é uma já agendada, programada, agendada, e depois a palavra, um tempo para a palavra, uns 45 minutos, ou 50, e o fechamento e o encerramento. Então essa é uma estrutura. Tem outras igrejas, talvez nós não estamos falando do nosso ministério, né, que já transformam muito, não tem essa mesma forma, não. O formato já é outro, o roteiro já é outro. Já começa, o próprio pastor faz a abertura e dá oportunidades. Né? O próprio dirigente geral dá as oportunidades, fica ali, aí a oportunidade é assim. Não tem momento. Qual igreja que não tem um momento específico da adoração? Que abre o culto com aquele momento de culto de adoração? Levante a mão. Lá vocês não têm esse momento. Já entra com participações. As irmãs, os jovens e tal, né? Então não tem o momento aqui na laje, não tem, entendeu? Tem abertura e tem o culto de domingo. Então, roteiro, então. Tem um coordenador? Isso. Coordenador geral? Isso. Às vezes pode ser, geralmente um dirige, o outro nessa palavra, né? Não é a mesma pessoa. Mas o pessoal do louvor também é outro coordenador? Outra pessoa. Tá. Sim. Certo. Talvez a pessoa abre o culto, ministério de louvor, depois oferta, participações ou participações de oferta, depende de quem dirigir. Isso. E aí depois a palavra. Palavra encerra, né? Então, geralmente serve. E aí tem os grupos também, que cantam, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Uma programação especial. É da minha igreja mesmo, gente. Quem que implantou isso no ministério? Quem que começou isso no ministério? Porque na minha igreja mesmo, gente. Esse roteiro. Esse no roteiro. domingo à noite. Isso. Né? Aí ela. No seu caso, eu acho que é mais fácil explicar, porque o pastor Carlinhos sai daqui. Isso. Então, pode ser isso que ele Sai colocou daqui, lá. Entendeu? Agora, existem outras reuniões, por exemplo, a reunião. O que eu quero colocar aqui, já para nós começar a pensar, é o seguinte: o importante é que cada reunião tenha seu propósito, e nenhuma reunião seja sem o seu objetivo. Qual o objetivo que é para essa reunião? É intercessão? Então, se é intercessão, vamos focar na intercessão. É uma intercessão pura, só por motivos? Orar pelos motivos, coordenar, só oração, só a coordenação de motivo. Orar para a família, todo mundo ora para a família, de joelho, de pé, de grupo, tudo bem. Orar pela cidade, orar por batalha espiritual. Então é intercessão pura. Então, no
caso, eu entendo assim que não precisaria de ter louvor, não precisaria ter participações, oportunidade, porque a ideia é uma reunião de intercessão, é orar uns pelos outros, é orar em grupo, certo? É intercessão. Essa intercessão, ela é mais a nível que nós chamamos de profético, ela é mais inspirativa do que metódica, do que programada. Ela tem liberdade para o Espírito Santo poder ministrar os motivos, os alvos. É mais para... Então, bom, é uma reunião que teremos também um mover direcionado pelo Espírito Santo. Não está tudo ali no manual, não. No roteiro do coordenador, esse algo, aquele algo, não orar nesse tipo. Não está sob controle total dele. Ele abriu para o Espírito Santo poder trazer alvos. Bom, agora, então está vendo? Aí não podemos, que muitas vezes o que acontece? Uma reunião de oração, em algumas práticas da igreja, ela só tem um nome de reunião de oração. Na verdade, ela tem pregação, né? É igual essa questão do ciclo de oração. Muitas das vezes é o ciclo de oração. É ciclo de oração ou ciclo de louvor? Tem que ver o que ciclo que é. É ciclo de oração ou ciclo de louvor? Vai para cantar ou vai para orar? Então, quer dizer, precisa ter também o foco. O foco. Então, reuniões com foco, reuniões com objetivo, cada vez mais enxuta dentro da sua proposta. Eu creio sim. Tipo, reuniões para o ministério da ceia do Senhor. Desde que me despertou um dia, nós seguimos assim: roteiro do culto de domingo tem a ceia. A ceia ficava lá 20 minutinhos, 10 ou 15 minutinhos finais, aí ministrávamos a ceia. Tinha um culto com todo o programa normal, pregação e tal, e isso, aqui, tudo. Convidado, era um culto normal. Aí, se era o dia da ceia, aí nós íamos lá e participávamos da ceia. A ceia ficava lá, então os elementos eram colocados naquela hora só e retirados. Tá. Agora, fui despertado para mudar isso. Um dia exclusivo para a ceia do Senhor, ou seja, para a nossa festa da nossa grande salvação. Uma mesa, igual está ali, a mesa do pão, ali é a mesa do café. Todos nós sabemos que aquela ali é a mesa do café. Então nós temos uma ideia de colocar uma mesa bem um demonstrativo mesmo da ceia do Senhor, com todos os elementos expostos da ceia, ela bem ornamentada, alguns detalhes sobre a ceia nessa mesa. A mesa dá a ênfase. Estamos no serviço ao Senhor da sua ceia, é a ceia dele. Então não tem participações, não tem pregador, que vai ser o destaque da noite, não tem aniversariante, não tem nada que tira, não tem grupo, só caso no programa existir algo que vai ser relacionado à ceia do Senhor. Tudo que for para aquele momento da ceia, aquela ideia da memória de Jesus, de lembrar de Jesus em algum aspecto, pode ter qualquer coisa, mas tudo focado na ceia. E não a ceia fora lá do cantinho. E depois, aí, nos últimos minutos, agora tomamos uma decisão, que na hora de comer, no momento de servir a ceia, aí todo o ritual também, seguindo os protocolos de servir a ceia, antigamente a gente tinha colocar pouquinho de suco e um pãozinho pequenininho, tinha uma época que era uma bolinha. Por quê? O pão básico é complicado, algumas irmãs não conseguem fazer pão com pão, não. Alguns irmãos, irmãs ou irmãos, não tem como ser, né? Se não souber lidar, aqui a irmã Nelly ficou, depois de muitos anos, ela se tornou uma especialista nesse seu. Mas é importante a gente ter um pouco das características daquela ceia de Jesus, né? Jesus pegou o pão cheio, integral, né? Completo, deu graças.
depois o pão foi partido para os discípulos. Então, quer dizer, é importante isso. A gente colocou lá uma preparação disso também na hora que está acontecendo. Um louvor acontecendo e a equipe que vai preparar a ceia, por isso que é ministério da ceia, os ministros são da ceia. Aí, no caso, nós colocamos diaconisas, mulheres, que fazem os preparativos da ceia ao vivo ali. Coloca o suco de uva e tal, faz todo o movimento. Os copinhos, e outra coisa, mandei, enche esse copo. Enche o copo. Tem hora que a coisa é tão difícil que quando você está muito caro. Acontece, irmãos. Tem hora que a coisa está brava. Mas agora acho que a coisa virou. Enche o copo. Pessoal, vamos fora, vamos brincando. Falou. Então enche o copo. E outra coisa, o pão, você aumenta o tamanho desse pão. Porque nós não. É memória, mas precisamos sentir. Estamos ceando, estamos numa mesa, estamos e naquele ato de comer ali, e aí pode haver uma diversificação na forma. Dessa última vez nós fizemos em grupo de 3, de 4, comendo um olhando para o outro, tomando suco e comendo. Eu fiz questão de comer por parte. Eu me devia de falar. E eu tentei fechar o corpo, meu Deus, eu tentei embora. A Emilda, olha essa da minha esposa aqui da Lajinha. Gente, meus salmos são tudo aqui, tá? Então nós podemos falar de verdade. Olha o que acontece. Ela chegava com uma vergonha, né? Tem que fechar o olho, ainda mais no dia da ceia. Aí eu mandei ali, aí o pastor, fecha todo mundo o olho. E não tinha nada na mesa. O culto daquele culto de outras coisas, né? Vai ser agora assim, fecha todo mundo. Aí mandou, aí, ué, ela olhou e viu os pão tudo no som. Isso aqui é um anjo que ela pensou que como se parecia. Mas ele não entendi que saía. Mas todo mundo aqui, ninguém abriu o olho nem para curiosidade nenhuma. Olha que respeito esse tempo, né? Que humildade, né? E o pessoal ficava ali, e ficava. Então, aquele pãozinho muito pequenininho, né? Comeram aquele suquinho, acabou. Acabou, não encolheu e vai embora. Então nós pensamos em fazer a reunião do Ministério da Ceia do Senhor exclusiva. E agora tomamos a decisão de tirar os cultos oficiais, porque ou vem para amanhã, ou vamos dar um sábado agora. A ideia é no sábado à noite, para nós não termos algo exclusivo da igreja, e não ter muitas vezes no domingo, chega lá um indivíduo, aí tem gente do bom jeito e tal, e alguns pegam também, porque alguns indivíduos não sabem lidar com a situação, o cara quer, né? É uma palavra. Então temos que dar, quando vocês virem para a ceia do Senhor, olha onde está, quando vocês reunirem para a ceia do Senhor, não é algo só para ele. Ninguém come antes, ninguém come depois, ninguém faz isso. Vamos comer juntos a ceia. Tem muita coisa boa que nós falamos sobre essa pragmática eclesiástica, muita coisa das reuniões. Vamos falar sobre o culto, vamos falar sobre isso aí, voltar a ceia, voltar a batismo, e tantas coisas que acontecem na atividade da igreja. Nós precisamos dar uma repaginada, falar com vocês. Não é para falar lá com o pastor, que talvez ele está fazendo como a gente está orientando aqui, é para a gente ajudá-lo e propor e ser amigo. Amém? Vamos lá, graças a Deus.